Olá pessoal, bom, se você clicou para assistir esse vídeo baseado no título que nós usamos aí no link, você obviamente achou que esse vídeo falaria sobre o álcool. Não, começa com A, mas a gente não vai falar sobre o álcool, a gente vai falar sobre o açúcar. Sim, essa aqui é a droga atualmente consumida no mundo em maior quantidade por pacientes dependentes químicos, mas que não entendem isso como uma dependência, né? Já faz muito tempo que as mortes por desnutrição já diminuíram e deram lugar às mortes por supernutrição, né? Por obesidade. Então hoje a gente vive uma pandemia de obesidade, pessoas que entendem a necessidade de mudar, de emagrecer, mas que não conseguem. Por quê? Porque não conseguem modificar o seu hábito alimentar, tá? Então assim, eu vou falar não só sobre o açúcar, que é o tema do nosso vídeo de hoje, mas também de outras drogas consumidas numa quantidade talvez até equivalente por algumas pessoas, tá? Mas vamos entender o porquê que isso acontece. Bom, quando a gente fala em dependência química, a gente tem que entender que isso é um fator ocasionado por um desequilíbrio de neurotransmissores cerebrais, tá? Então assim, ó, eu tenho lá os neurônios, que são células exatamente como essa que eu tentei desenhar, e entre um neurônio e outro, para haver comunicação, existe a necessidade de sinapses químicas. E aqui é a fenda sináptica, onde algum neurotransmissor vai ter que ser lançado aqui para que eu possa ter a conversação desse neurônio com esse. Ou seja, se aqui eu estou levando a condução da memória, qual é o neurotransmissor que vai fazer aqui a sinapse entre esses dois neurônios? É acetilcolina. Se eu estou querendo fazer a condução da sensação de felicidade e bem-estar, qual é o neurotransmissor que eu tenho que ter aqui nessa fenda sináptica? Eu preciso ter serotonina, tá bem? Então, a serotonina é o neurotransmissor mais utilizado para gerar uma sensação de bem-estar. Na falta de serotonina, obviamente, o paciente vai manifestar algumas alterações. Vamos lá, as mais comuns: ansiedade, compulsão, depressão, irritabilidade e, se eu tiver níveis muito baixos de serotonina, síndrome do pânico. Então a síndrome do pânico é causada por níveis muito baixos de serotonina, assim como esses outros sintomas aqui, tá? Ansiedade, compulsão, depressão e irritabilidade. Claro que eu não estou dizendo que toda pessoa irritada é porque tem níveis baixos de serotonina. Eu tenho sempre que pensar, o paciente traz a queixa, eu tenho que pensar na parte bioquímica e ver quais são as possíveis alterações metabólicas que esse paciente tem. E aí eu tenho que passar a buscar reverter o dano, o desequilíbrio dele, tá? Quando eu penso em um desequilíbrio por falta de serotonina, eu tenho que pensar da onde vem a serotonina. Aonde a serotonina é produzida, quais são os aminoácidos, os cofatores, as enzimas envolvidas nisso aqui. Olha aqui, ó, se eu quero entender sobre o ciclo que forma a serotonina, eu tenho que entender como é que tudo começa, que é com a ingestão do aminoácido que é o triptofano. Aí eu preciso de cofatores, ó, que é a vitamina B6 e o magnésio. Preciso da enzima que é a triptofano hidroxilase, que vai converter meu triptofano em 5-hidroxitriptofano e por sua vez vai se converter em serotonina. Ó, esse é o ciclo que tem que funcionar e se ele estiver perfeito, se estiver funcionando bem, você vai ter serotonina e você vai ser uma pessoa com bem-estar, com felicidade. Agora, se eu descarboxilar esse meu aminoácido, ó, se eu perder um radical amina aqui, o triptofano vai virar triptamina, não vai dar sequência ao meu 5-hidroxitriptofano, eu não vou ter serotonina.
além dos sintomas de ansiedade, compulsão, irritabilidade, depressão, eu vou ter um outro probleminha aqui, ó, porque a minha glândula pineal, ela usa a serotonina para formar melatonina, que é o hormônio do sono profundo, do sono reparador, né? Isso só acontece no escuro total, ou seja, se todas as luzes forem apagadas, se estiver no breu total, a pineal vai ativar usando a serotonina para isso, né? Então olha aqui, ó, olha a importância de ter esse ciclo funcionando de forma perfeita. Então, o que eu acabei de mostrar aqui nesse slide, eu vou colocar aqui no quadro para a gente também poder visualizar. Ó, vou botar o aminoácido, que é o L-triptofano, tá? Gerando o 5-hidroxitriptofano, gerando a serotonina. Tá bem? Bom, se eu tiver algum desequilíbrio na minha flora intestinal, acabei de falar, se eu tiver uma disbiose intestinal, o meu triptofano, ao invés de converter em 5-hidroxitriptofano, ele vai sofrer o que a gente chama de descarboxilação. O que é isso? É quando o aminoácido perde um radical amina. Então o triptofano, quando é descarboxilado, ele é descarboxilado em triptamina, né? Tava no slidezinho aí, mostrei para vocês, ó. A triptamina, por sua vez, pode dar muita dor de cabeça. Então uma das causas de enxaqueca mais comuns é o paciente com intestino em disbiose e por isso ele pega o triptofano dele que deveria vir para cá, vem para cá, gera a triptamina dá muita dor de cabeça. Indo para essa outra linha da triptamina, vai faltar a serotonina. E sem serotonina, então o paciente começa a apresentar uma necessidade do consumo de drogas que vão provocar uma recompensa cerebral, trazendo uma sensação de bem-estar. Então existem algumas drogas que quando consumidas dão aquele prazer, né? Bom, o açúcar, que é o que a gente está falando aqui hoje, é a droga mais utilizada para receber essa sensação de prazer. Qual o problema disso? O problema são dois. Primeiro, que é uma sensação de prazer extremamente rápida, fugaz. 20 minutos, 30 minutos, aí aquela sensação de prazer é substituída por uma sensação de culpa, né? Ah, eu comi o açúcar que eu não deveria comer. Bom, esse é um problema. O outro problema é que aí o paciente ele acaba entrando num ciclo vicioso que é muito difícil de sair. Por quê? Vamos lá, vamos entender. Olha aqui. O paciente comeu açúcar. Ó, comendo açúcar, ele piorou o estado de disbiose do seu intestino. Com disbiose, esse paciente vai diminuir o nível de produção de serotonina. Com menos serotonina, esse paciente vai ficar mais ansioso e mais compulsivo. Mais compulsivo, esse paciente vai comer mais açúcar. Comendo mais açúcar, mais disbiose, com mais disbiose, menos serotonina, com menos serotonina, mais compulsão, mais açúcar, e isso aqui vai ficar se retroalimentando e o paciente não sai desse ciclo vicioso. Até que ele entender que droga a gente tem que tratar com abstinência total. Não adianta eu falar para esse paciente que ele pode consumir açúcar no domingo. Ó, domingo então você pode comer açúcar porque você vai mesmo assim conseguir tratar a tua disbiose. Não, o tratamento de disbiose pode levar até 2 anos, mas normalmente nos primeiros 3 meses o paciente, quando submete-se à abstinência total de alimentos que causam uma inflamação no intestino, esse paciente em 3 meses ele já começa a se sentir menos ansioso, menos compulsivo. Bom, tem outros 4 vídeos no nosso canal do YouTube onde eu falei exaustivamente sobre essa parte de hiperpermeabilidade intestinal e disbiose. Então, se você está um pouquinho perdido aqui, eu recomendo que volte lá, assista os 4 vídeos sobre o intestino, para poder entender um pouquinho melhor essa questão da dependência química, que ela é totalmente associada à qualidade da flora intestinal do intestino, tá? Bom, baseado em que
que eu estou fazendo essa afirmação de que o açúcar tem poder de vício? Estudos que submeteram o paciente a uso de drogas e ao mesmo tempo avaliando através de termografia, ressonância com termografia, o cérebro do paciente e avaliando a região onde brilhava mais ou menos após cada consumo de açúcar, a gente percebeu o quê? Pacientes que usam cocaína, que usam heroína, que usam açúcar, apresentam brilho na mesma região cerebral. Porém, o que assusta um pouco é que alguns pacientes mostraram muito mais intensidade de brilho quando consumiam açúcar do que quando consomem cocaína. Ou seja, tem alguns estudos que chegam a mostrar que o açúcar tem um poder de vício até 8 vezes maior que a cocaína. Então você pensa um paciente que está realmente apresentando níveis de serotonina baixos e ele olha para aquele alimento e ele lembra que aquele alimento é o alimento que faz com que ele passe alguns minutos de uma euforia, de uma felicidade muito grande. É a mesma coisa que acontece com o usuário de cocaína, o usuário de heroína. Bom, mas o açúcar não é o único alimento capaz de tornar o paciente dependente, viciado. Existe um outro alimento que eu tenho tremenda dificuldade de tirar do meu paciente aqui no consultório, que é o glúten. O glúten é a proteína do trigo modificado geneticamente. Aliás, o glúten é a proteína do trigo, modificado ou não. Mas o trigo modificado geneticamente, ele demonstra ter um poder de vício muito grande também nessa parte cerebral da recompensa da produção de serotonina. É muito difícil eu conseguir tirar, por exemplo, o pãozinho da manhã do meu paciente. Eu falo para ele, vamos trocar o pão talvez por um omelete? Ele fala, não, tranquilo. 2 semanas depois ele manda um e-mail para mim, falando assim, doutor, eu não aguento mais omelete, eu já enjoei, mas o pão ele come há 30 anos, ele nunca enjoou, mas eu troquei por qualquer outra coisa, ele vem com essa tentativa de barganha, de negociar para que eu volte para o pão, né? Não só com pão, mas com massa, pizza. Eu estou falando do açúcar e do glúten porque são os mais importantes e de longe é o que as pessoas mais consomem, tá? Existem outras substâncias também, como o próprio glutamato, como a caseína. A caseína, que é a proteína do queijo, também já tem estudos mostrando que caseína tem um poder de vício. Tenho dificuldade sim em tirar queijo de muito paciente meu. Quando eu tenho que tratar o intestino, a caseína é uma das proteínas de alto peso molecular que eu preciso excluir e o paciente fala, pô, tira tudo de mim menos o queijo, né? Então, existem alimentos que têm esse poder de fazer com que o paciente receba uma felicidade momentânea e, pô, é difícil você convencer o paciente que por um período da vida dele, até tratar, até restituir toda a membrana intestinal, esse paciente precisa abrir mão desses alimentos. Então, assim, o objetivo desse vídeo era simplesmente fazer com que você, que tem vício por açúcar, e sabe disso, porque você fala para as pessoas, nossa, eu me sinto um viciado. Não, você não se sente, você pode sim ser um viciado. E a melhor maneira de você lutar contra um vício é aceitar essa dependência química. E agora que eu trouxe aqui um panorama um pouquinho mais amplo, mostrando onde é que pode estar o seu problema, que o problema pode estar na microbiota intestinal, fica aí uma dica para saber aonde começar o seu tratamento, ok?